Na continuação do Sermão do Monte, Jesus advertiu o povo a evitar praticar obras de justiça ou obras de bondade apenas para causar boa impressão aos outros. Embora os cristãos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazê-las simplesmente para que os outros vejam. Devemos ter em mente que Deus se importa com a motivação do nosso coração quando praticamos boas obras. Nesta sessão, Jesus trata de 3 das disciplinas espirituais: a caridade, a oração e o jejum. A ideia de praticar um ato de caridade, como dar esmolas, por exemplo, estava profundamente enraizada na mentalidade judaica. Para eles, dar esmola significava obter mérito aos olhos de Deus e até mesmo alcançar expiação e perdão pelos pecados. Na época de Jesus, era costume de algumas pessoas chamarem a atenção ao fazer suas doações para serem reconhecidas publicamente. Jesus empregou uma metáfora ou hipérbole sobre o toque da trombeta para condenar os atos de caridade motivados pela vaidade, fosse através de gestos exagerados, palavras de ostentação ou a escolha intencional de locais públicos com o propósito principal de obter o reconhecimento e o louvor humano. Ele destacou o grande valor de praticar boas obras para a glória de Deus, pois ele nos recompensa com muito mais generosidade. E, quando necessário, torna isso público para que sejamos honrados por nossa atitude e sirvamos de exemplo para outros. Depois, Jesus passou a ensinar sobre a oração. Para ele, era importante que seus discípulos não orassem da mesma maneira que os hipócritas. Havia 2 lugares principais onde um judeu, na época de Jesus, poderia orar de maneira hipócrita nos horários determinados para a oração, que era às 9, às 12 e às 15 horas, na sinagoga ou na rua. A oração normalmente não era praticada na rua, mas quem quisesse ser visto pelos outros orando, poderia programar seus movimentos para chegar ao local mais movimentado da rua justamente na hora da oração da tarde. Mas essas orações eram um insulto a Deus. Jesus ensinou que devemos nos encontrar com Deus no nosso quarto, ou seja, em um lugar privado, onde não precisemos impressionar ninguém, exceto Deus. A palavra grega que Jesus usa no versículo 6 para quarto é tameion, que era um depósito ou despensa anexo à casa. Era o local onde os bens de valor e as provisões da família eram guardados, longe dos olhares públicos. Nas casas modestas, era o cômodo mais isolado e, portanto, o mais privado. Isso nos lembra que há tesouros à nossa espera em nosso quarto de oração. Jesus certamente não proibiu a oração pública, mas nossas orações devem sempre ser feitas exclusivamente para Deus e não para impressionar os homens. A oração correta não usa vãs repetições, que é aquela oração que consiste principalmente em palavras vazias, feita apenas dos lábios, mas com o coração longe de Deus. É um mero ato de tagarelar. A oração não tem o propósito de informar a Deus as nossas necessidades, pois Ele conhece todas. Nós oramos para ter comunhão com Ele e porque lhe agrada que levemos nossas necessidades e nossas preocupações diante do seu trono. Depois de repreender e condenar a oração falsa e sem sentido, Jesus deu aos seus discípulos um modelo de oração para mostrar como devemos orar e pelo que devemos orar. Ele não deu essa oração para ser memorizada e recitada. Nessa oração modelo, Jesus ensina que a oração correta se dirige a Deus como Pai Nosso que está nos céus. Isso serve para nos lembrar que o nosso direito de usar esse termo não é um privilégio particular, mas sim de todos os membros da grande família de Deus. Ele diz ainda que a oração correta exalta a glória e os planos de Deus, colocando o seu nome e o seu reino e a sua vontade em primeiro lugar. A oração correta também apresenta as suas necessidades a Deus, e isso incluirá necessidades de provisão diária, perdão e força diante da tentação. E, finalmente, a oração correta louva a Deus e atribui a Ele o reino, o poder e a glória.
Nos versículos 14 e 15, Jesus reforça a necessidade do perdão e é contundente nessa afirmação. Não nos é dado o luxo de guardar rancor de ninguém. A disposição para perdoar deve fazer parte da vida daqueles que experimentaram o perdão de Deus. Depois, Jesus passou a ensinar sobre a prática do jejum, e com isso ele pressupôs que seus seguidores jejuariam. O termo jejum significa abstinência total de alimentos por um determinado período. O jejum era uma prática comum entre os judeus, que havia sido corrompida pela hipocrisia dos religiosos da época de Jesus. Os escribas e fariseus jejuavam 2 vezes por semana e procuravam garantir que todos soubessem que eles estavam jejuando. Exibiam uma expressão triste, com seus rostos desfigurados, para que ficasse evidente a todos que eles estavam jejuando. Eles jamais seriam recompensados por Deus por esse jejum. A orientação dada por Jesus foi de fazer nossa higiene pessoal, como de costume, e manter o jejum em segredo diante de Deus para sermos recompensados. Nos versículos 19 a 34, Jesus ensinou como lidar com as riquezas materiais. Ele disse que o tesouro terreno é temporário e perecível, mas o tesouro celestial é eterno e incorruptível. Por isso, o discípulo de Jesus não deve gastar sua vida expandindo seus tesouros terrenos. Ele não diz que é errado possuir riquezas. O erro está em acumular essas riquezas para si mesmo de maneira egoísta. Devemos administrar tudo o que conquistamos com generosidade como mordomos fiéis a Deus. Ao usar a imagem do olho bom e o olho mau, Jesus não se referia apenas ao órgão físico, mas principalmente à perspectiva interior, ao desejo ou à intenção do coração. Olhos bons referem-se ao coração generoso, desapegado e focado nas coisas de Deus, isto é, nos tesouros celestiais. A pessoa de olho bom vê a vida com simplicidade, retidão e generosidade, e isso ilumina toda a sua vida. Olhos maus referem-se a um coração avarento, ganancioso e fixado no desejo das riquezas materiais. A pessoa de olho mau é mesquinha, invejosa e não consegue ver além do interesse próprio. Em qualquer caso, ou o nosso olhar está voltado para as coisas celestiais e, portanto, cheio de luz, ou está voltado para as coisas terrenas e, portanto, em densas trevas. Ao falar sobre os 2 senhores, Jesus tinha em mente a relação entre um senhor e um escravo. Um escravo jamais poderia servir a 2 senhores. Mamon representa aqui um sistema de valores, uma força espiritual, um ídolo que compete com Deus pelo domínio do coração humano. Não é o dinheiro em si que é mau, mas sim a avareza, a ganância e a confiança que a pessoa deposita nele como fonte de segurança, felicidade e propósito de vida. E como nós podemos saber a qual Senhor estamos servindo? Basta lembrar do seguinte princípio: você se sacrificará pelo seu Deus. Se você se sacrifica por dinheiro, mas não se sacrifica por Jesus, não se engane, o dinheiro é o seu Deus. É importante lembrar que a pessoa não precisa ser rica para servir a Mamon. Uma pessoa pobre pode ser tão gananciosa e cobiçosa quanto uma pessoa rica. Uma vez que o reino de Deus é tão superior às atividades terrenas, nós não devemos nos deixar levar pelas preocupações com as coisas deste mundo, porque a nossa vida é mais valiosa do que tudo que existe por aqui. Assim como Deus cuida das aves, devemos esperar que Ele cuide muito mais de nós. A preocupação que muitas pessoas têm com as coisas materiais está enraizada em uma compreensão limitada do valor delas perante Deus. Elas não compreendem o quanto Ele as ama e se importa com elas. Jesus nos convida a conhecer a libertação da ansiedade que resulta da preocupação excessiva com as coisas materiais. Sua orientação é que coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, devemos substituir a preocupação pela busca do reino de Deus, pois um hábito ou uma paixão só podem ser abandonados se houver um hábito ou uma paixão ainda maior.
Jesus promete riquezas celestiais, provisão divina e a realização do propósito mais elevado de Deus para o homem, que é a comunhão com Ele e a participação no seu reino. Concluindo essa parte, ele diz que cada dia já tem suas próprias demandas e que a maior parte da nossa preocupação é com coisas sobre as quais não temos absolutamente nenhum controle e que, portanto, é desnecessária e prejudicial. Jesus nos lembra da importância de vivermos o presente. Não há nada de errado em lembrar do passado ou planejar o futuro. Em certa medida, ambos são bons. No entanto, é fácil ficarmos muito focados no passado ou no futuro e deixarmos de desfrutar o presente. Deus quer que nos lembremos do passado, planejemos o futuro, mas desfrutemos intensamente o presente que Ele nos permite viver. Pois bem, até agora Jesus vem tratando de temas relacionados à vida espiritual interior. Mas no próximo capítulo, ele vai tocar em um tema importante relacionado à maneira como pensamos e tratamos os outros. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!